Boa tarde. O nosso trabalho é sobre propriedade intelectual e aprendizado de máquina na saúde. Esses são os componentes do grupo. Propriedade intelectual e a capacidade criativa. Para iniciar a apresentação, é necessário e importante aprender e entender o que é a propriedade intelectual, que no caso é o campo do direito, que protege inovações e também invenções por meio de regras e leis específicas. Ou seja, a propriedade intelectual, ela dá garantia às invenções, né, dá garantia juridicamente por um determinado período de tempo em nome do autor ou, no caso, da pessoa que detém os direitos autorais sobre aquela invenção. E essa proteção temporária estimula a criação humana, a competitividade empresarial, o desenvolvimento tecnológico e científico, o empreendedorismo também. E quando se fala em invenção, é basicamente tudo aquilo que nasce da mente humana e se transforma para o bem da sociedade, em um bem da sociedade. Propriedade intelectual no aprendizado de máquina. A gente falou um pouquinho sobre o que é a propriedade intelectual e agora eu vou falar um pouquinho sobre o aprendizado de máquina, que, na verdade, foi utilizado pela primeira vez em 1952, onde foi utilizado um computador e nesse computador tinha inserido um jogo de dama. E nesse jogo de dama, cada erro que o adversário cometia, o computador gravava e a partir dali ele conseguia elaborar uma estratégia para poder chegar à vitória. E só foi em 1959, com o engenheiro Arthur Samuel, que o termo aprendizado de máquina foi acunhado pela primeira vez. E ele definiu o aprendizado de máquina como um campo onde dá ao computador a habilidade de aprender novas coisas, mesmo que ele não tenha sido programado para tal. E com o aprendizado de máquina, a gente vê que a inteligência artificial também, ela modificou bastante a sociedade, as interações do homem com a máquina e também facilitou muitas ações humanas. E, de acordo com a Lei 9.609/1998, que no caso foi uma lei criada no Brasil, os programas de computador são objetivos de propriedade intelectual e protegidos pelo direito do autor. Propriedade intelectual e aprendizado de máquina dentro da saúde. É bem notório que o aprendizado de máquina, ela trouxe inúmeros benefícios em vários âmbitos das estruturas da sociedade. E também não é diferente dentro da saúde, né? O aprendizado de máquina, junto com a inteligência artificial e, enfim, novas tecnologias, ela possibilitou que o processo criativo na tecnologia, ela melhorasse bastante a saúde. No caso, como, por exemplo, o tempo de diagnóstico em doenças complexas, que geralmente duram no caso de dias a semanas, né, com o aprendizado de máquinas e com novas tecnologias inteligentes, é possível chegar a um diagnóstico em pouquíssimos segundos, em poucos minutos. E o aprendizado de máquina também, ela ajuda na resolução, na solução para problemas na saúde. A revolução de máquinas inteligentes na saúde. Como eu falei anteriormente, a revolução de máquinas inteligentes, ferramentas inteligentes, o aprendizado de máquina, né? Ele trouxe novas funcionalidades na área da saúde, trouxe muitos benefícios, assim como a diminuição de tempo em questão do diagnóstico, trouxe tratamentos mais assertivos, diminuição da margem de erro humano também. E em relação das doenças de características endêmicas, as ferramentas inteligentes, elas trouxeram uma solução, que no caso é auxiliar os profissionais de saúde na tomada de decisões e também no manejo clínico, né? Havendo, assim, menores erros humanos. Propriedade intelectual e aprendizagem de máquina contra a dengue e chikungunya.
aprendizado de máquina no combate à dengue e chikungunya. Tanto a dengue como a chikungunya, elas são doenças que têm ciclos tanto endêmicos como epidêmicos aqui no Brasil em determinados períodos de tempo. E segundo o Ministério da Saúde, em 2019 foram registrados 273.193 casos prováveis de dengue e 15.352 de chikungunya, que em comparação com o ano de 2018, houve um aumento de 282%. Então, é um problema em saúde pública que está presente aqui no Brasil. E o aprendizado de máquina, ele é uma solução para esse problema de saúde. Por quê? Porque para se chegar a um diagnóstico da dengue e da chikungunya, é necessário vários exames complementares. E com a utilização do aprendizado de máquina, a partir do banco de dados, eles podem fazer uma triagem de acordo com os sintomas que o paciente, no caso, os pacientes, eles estão sentindo, e com isso eles separarem as pessoas que têm mais probabilidade de realmente estarem infectados com aquela doença. E com isso, gastar menos tempo em questão de exames e se chegar a um diagnóstico mais preciso e com menos tempo. Predição de doenças transmitidas pelos mosquitos Aedes aegypti, né? No caso, o aprendizado de máquina, ele também pode ajudar não apenas no combate, mas também a prevenção, né? E no auxílio na tomada de decisão por parte dos profissionais de saúde. Como a dengue e a chikungunya, elas têm sintomas bastante parecidos, a aprendizagem de máquina também pode entrar nessa questão de diferenciar os sintomas dessas duas, como eu já falei anteriormente, assim chegando ao diagnóstico com menos tempo, né, e com mais facilidade. Aqui estão nossas referências. Obrigado pela atenção.